Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o São Paulo Futebol Clube, que ontem venceu o Santo André no apagar das luzes, 1-0, o gol do Marquinhos já nos acréscimos do segundo tempo, mas não é bem sobre o jogo que eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre o Rogério Ceni e sobre a coletiva após a vitória contra o Santo André. Então, antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Amanhã, vídeo sobre a final do Mundial, Chelsea e Palmeiras, e no sábado, uma prévia aí da final do Super Bowl entre o Cincinnati Bengals e o Los Angeles Rams. Mas agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Bom, o São Paulo não jogou bem ontem. Isso é uma verdade, acho que todo mundo concorda comigo. São Paulo foi muito abaixo do que se espera do elenco. E muito por conta do que o Rogério vem fazendo, né? O Rogério eu acredito que vem escalando errado em algumas posições. Ontem, por exemplo, ele escalou o Léo Pelé de lateral esquerdo. Eu, pessoalmente, não gosto do Léo nessa posição, embora seja a posição de origem dele. Eu acho que ele, como zagueiro no São Paulo, por exemplo, se saiu muito melhor. E ele é o zagueiro com melhor saída de bola do São Paulo. Então eu fiquei ansioso por ver uma dupla de zaga com o Arboleda e com o Léo, né? Já no, que existe essa rotatividade, né? Esse rodízio que o Rogério vem fazendo no elenco. A presença do Nestor também não me agrada. Eu prefiro o Gabriel Neves de primeiro volante, né? O Nestor eu acredito que ele não tem umas características de marcação que o Gabriel Neves acaba tendo. Então, por isso também me incomodou um pouco a presença do Rodrigo Nestor. Alguns jogadores eu até entendo a presença dentro de campo, como por exemplo o Igor Gomes. O Rogério Ceni até explicou isso na coletiva, falando que precisa ganhar, precisa que os jogadores ganhem ritmo. Alguns jogadores tiveram a Covid, né? Então ainda estão recuperando a forma física e precisam de minutos dentro de campo para readquirir essa forma física e nada melhor do que o Paulista para conseguir essa forma ideal. Ele também fala do Nicão, em algumas outras coletivas ele já disse que o Nicão, né, que é o principal reforço do São Paulo para a temporada, quase nunca fez a pré-temporada do jeito que ele fez esse ano, né? E começou a jogar em fevereiro, em março. Ele começava a jogar ali no final de março e em abril, né? Que a gente sabe que o Atlético Paranaense lá no Paraná acaba jogando o Paranaense com o time sub-20, né? Com o time sub-23 e o Nicão continuava, fazia uma pré-temporada mais longa junto com o elenco principal do Furacão. E agora no São Paulo é totalmente diferente. Ele faz uma pré-temporada muito curta e já começa a jogar ali no Campeonato Paulista. Mas não só de culpa do Rogério vive o São Paulo nesse momento. Eu acredito que o trabalho do Rogério não vem sendo bom, tá? É importante destacar isso. Acredito que o Rogério tem algumas exigências que, na minha opinião, não fazem muito sentido para o elenco que ele tem nas mãos, né? Por exemplo, eu acredito que o São Paulo realmente precisa de jogadores de velocidade, mas acredito que não seja algo essencial como o Rogério pinta. Eu acabo pensando em mais um zagueiro, por exemplo, como prioridade antes desse cara. Eu consigo pensar em algumas outras opções de escalação que o São Paulo possa jogar sem esse ponta de velocidade que o Rogério tanto pede. E isso que ele ganhou o Alisson, ele ganhou o Nicão, ele ganhou o Rafinha, ele ganhou jogadores que podem melhorar qualquer elenco aqui no Brasil, exceto, é claro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Mas o que me preocupa e o que me começou a me preocupar depois de ver a coletiva do Rogério é porque é o seguinte, quem é São Paulino e alguns que não são São Paulinos, a gente sempre soube que o Rogério Ceni ele é sincero, que o Rogério Ceni ele é perfeccionista e que o Rogério Ceni ele é chato. É normal, é normal. Quando você cobra perfeição, quando você cobra por estrutura, quando você cobra por qualidade, você acaba sendo taxado como chato. E aí eu volto pro começo da carreira do Rogério. Isso após a primeira passagem no São Paulo, ele vai pro Fortaleza e o Fortaleza não tem um centro de treinamento adequado para que o Rogério consiga desenvolver o trabalho dele.
E o Rogério, como perfeccionista que é, chega no presidente do Fortaleza e fala: Olha, presidente, eu tenho essa lista de exigências. Exigências entre aspas, é claro. Mas que a gente sabe que o Fortaleza foi lá e cumpriu porque acreditou no projeto do Rogério e deu no que deu. Bicampeão cearense, o Rogério levou o Fortaleza para Libertadores, para Sul-Americana, né? Para Libertadores não, para Libertadores foi o Vojvoda, mas para Sul-Americana do ano passado, primeira competição internacional da história do clube cearense. Então, o Rogério Ceni ele é esse cara. Ele é esse cara que é perfeccionista, que para ele tem que estar tudo perfeito, que para exigir a melhor qualidade dos seus atletas, ele precisa exigir a melhor qualidade da estrutura onde os seus atletas acabam trabalhando. E o próprio Rogério, como jogador, também já era assim, né? Ele exigia sempre a melhor estrutura dentro do São Paulo Futebol Clube. E isso é uma coisa que me faz querer um pouco que o Rogério fique, né? Eu ontem conversava com a minha mãe e muitos amigos meus são paulinos, mais passionais, assim, a gente ouvia, né? Poxa, torcer pro Rogério cair, prefiro que o Rogério caia agora. E assim, eu pensava, eu pensava que talvez seria melhor o Rogério cair por dois motivos. Para ele não manchar a imagem de ídolo dele, né? Porque existem alguns torcedores que não conseguem separar o Rogério ídolo do Rogério treinador. Eu, inclusive, sou um deles, porque para mim é muito difícil admitir que o Rogério erra, né? Porque eu fico pensando assim, cara, mas tudo que ele já fez, né? Não, será que não tem crédito? E eu tenho que pensar que não, que o Rogério treinador agora é outro cara. O Rogério ídolo, ele parou em 2015. Mas o Rogério treinador é outra pessoa, é outra profissional, é outra profissão que ele tá ali exercendo. E pra mim é muito difícil, eu torcia pro Rogério cair pra não manchar a imagem de ídolo, né, dele com a torcida do São Paulo e porque realmente o trabalho, na minha concepção, não vem sendo bom também dentro de campo. Mas o Rogério, ele tem essa característica de ser perfeccionista, de ser chato, e isso acabou. Essa última coletiva acabou acendendo uma luz em mim e eu comecei a pensar: eu não quero que o Rogério saia mais. Então, a gente sabe de. Não é de hoje, é de muito tempo, que dentro do elenco do São Paulo tem um monte de mimado e tem um monte de panela, né? E não é de hoje que treinadores são fritados dentro do próprio elenco. O próprio Crespo ganhou o Campeonato Paulista, mas depois foi fritado pelo elenco. Não estou dizendo que o São Paulo tem que mandar todo mundo embora, trazer os caras do Alex e acabou. Mas o São Paulo precisa passar um pente fino em quem quer ficar no São Paulo, em quem quer jogar no São Paulo e quem quer só a mordomia de receber um grande salário, jogar num grande clube e aproveitar a vida. E aí o Rogério chega na coletiva e ele expõe algumas realidades que o torcedor desconhece. Dentro do centro de treinamento tem a piscina. A piscina ela serve também para recuperação física, né? A, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou médico, eu não sei nada disso, mas eu imagino que até mesmo com a pressão dentro da água, né? Todo mundo acha um pouco mais difícil você se movimentar dentro da água do que fora. Então acho que com a pressão da água, acredito que dá para trabalhar melhor essa questão de musculatura. Se algum inscrito meu e alguém que assistiu esse vídeo for fisioterapeuta, for médico, por favor, deixa aqui nos comentários que eu também quero entender, eu quero aprender o porquê que essa recuperação física também na piscina é eficaz. Mas uma coisa é fato, a gente sabe que em grandes clubes se trabalham com piscinas nessa parte de recuperação física, nessa parte de fisioterapia. Então é muito interessante ouvir que o Rogério chegou e a piscina estava vazia, não tinha água, só tinha a mesa e as cadeiras na borda da piscina e não tinha água. Gente, desculpa, São Paulo é gigante. O São Paulo tem 3 mundiais, o São Paulo tem 3 Libertadores, o São Paulo tem 6 campeonatos brasileiros. Não pode um clube desse ficar assim. A gente, tudo bem, o São Paulo tem dívidas, tá?
Mas você espera isso da Portuguesa, com todo respeito à Portuguesa. Você espera isso do próprio Santo André, com todo respeito ao Santo André. Mas você não espera isso do São Paulo, você não vai esperar isso do Palmeiras, você não vai esperar isso do Corinthians, nem do Cruzeiro e do Botafogo você vai esperar isso. Talvez você espere do Vasco, mas do São Paulo você não espera. Até porque isso é fundamental para a recuperação física dos atletas. E o São Paulo é um time que não tem recuperação física. O departamento médico do São Paulo virou um lixo de 10 anos para cá. Quantas vezes a gente não fala de lesão no elenco do São Paulo? O Patrick acabou de chegar. Eu não lembro de uma lesão dele no Inter. Eu não lembro de uma lesão dele no Inter. Ele fez 2 jogos pelo São Paulo e ele machucou. O São Paulo chegou no momento da temporada que nós temos 3 jogos jogados e 3 lesões. O Patrick, o Luciano e o Luan que já chegaram, é claro, mas são lesões. Então, o departamento médico do São Paulo talvez fique irritado com o Rogério Ceni e gere um mal-estar entre o Rogério e o departamento médico, mas porque o departamento médico do São Paulo não está fazendo o seu trabalho. E não é de hoje, é de anos atrás. É de anos. E aí o Rogério chega e, abro aspas para ele, e diz: jogador está parado há 30 dias no DM. Quando eu vejo o jogador indo embora às 1h45 da tarde, ele está perdendo a oportunidade de melhorar rápido. Quando eu me machucava, tratava de manhã, de tarde e de noite para voltar rápido. Então são ajustes e cobranças que geram insatisfação, porque a pessoa tem que trabalhar por mais tempo. Eu penso no melhor para o clube. Essa foi a declaração que o Rogério Ceni deu na coletiva de ontem, quando foi perguntado nessa questão da insatisfação que o elenco ou os funcionários do CT acabariam tendo com ele. E uma coisa é fato, quem conhece o Rogério Ceni sabe que o Rogério Ceni teve inúmeras lesões, principalmente no final de carreira, e ele trabalhava dia, tarde e noite para poder voltar a defender o São Paulo. Eu lembro em 2012, olha só, 10 anos atrás, que o Rogério Ceni ele teve uma lesão no ombro e esperava-se que ele ficasse 6 meses parado. Esperava-se que o ano inteiro o São Paulo jogasse com o goleiro reserva. E o Rogério Ceni voltou acho que em 3 meses, né? E isso é muito dentro da imagem do Rogério. O Rogério sempre trabalhou assim. O Rogério Ceni sempre foi esse tipo de pessoa que trabalha. E ele tem total razão, é claro. Dentro de normas trabalhistas, você pode colocar o que o cara vai trabalhar 8 horas. Eu não sei também como funciona isso, tá, gente? Eu não sei como funciona o contrato de um jogador de futebol, se tem período determinado ou não. Mas na minha concepção, é, não só o clube como o jogador deviam trabalhar esse contato para que o jogador que está lesionado trabalhe mais tempo no CT. Ele não está fazendo um treinamento com bola, ele não está fazendo um treinamento com os seus companheiros. Ele tem que melhorar essa lesão até para honrar o próprio salário que ele ganha. A gente sabe que dentro do São Paulo o salário não é baixo. Então, essas cobranças do Rogério eu acho que são muito válidas e eu acho que são muito mais importantes do que as cobranças que vêm sendo feitas ao time. É claro, o time vem jogando muito mal? Vem. O melhor jogo foi contra o Bragantino. Eu aplaudi a atuação do São Paulo contra o Bragantino, por mais que o São Paulo tenha saído de campo derrotado. Mas, essas cobranças, elas precisam ser feitas e a diretoria precisa trabalhar nisso. E o elenco precisa entender que eles jogam no São Paulo. Então eu acho que a permanência do Rogério Ceni agora, ela fica questionada, porque não sabemos como o elenco vai lidar com essas declarações e não sabemos como a diretoria vai lidar com essas declarações. Mas alguma coisa precisa ser feita. O São Paulo tinha estrutura pior do que times que não têm metade das conquistas do São Paulo. E isso não pode acontecer por mais que o São Paulo esteja afundado em dívidas. Então a permanência do Rogério, na minha opinião, ela tem que acontecer. Eu acho que uma hora os resultados vão chegar, vão acontecer. A melhor condição física dos atletas vai chegar, né? Mas eu acho que a permanência do Rogério, nesse momento, ela é fundamental para o extra-campo, não para dentro de campo. Ela é fundamental para o extra-campo. Com o extra-campo organizado, os resultados vão começar a aparecer.
E aí, a partir desse ponto, a gente começa a ver quem quer e quem não quer jogar dentro do São Paulo. Quem quer ficar e quem quer ir embora. E você trabalha com essa possibilidade de vender atletas, trazer atletas e até mesmo subir, promover os jogadores da base. A gente viu que ele vem utilizando alguns jogadores ali que vinham de Cotia. Então, gente, uma coisa é fato. O Rogério Ceni ele sempre pensou no melhor do São Paulo, tá? Muita gente pode falar que não. É a minha opinião. A minha opinião é que o Rogério sempre pensou no melhor do São Paulo. Eu acho que o Rogério é realmente um torcedor à beira do campo. E eu acho que às vezes isso me preocupa um pouco também, porque eu sei como eu seria com os atletas e eu me preocupo que o Rogério talvez seja um pouco assim com os atletas. Mas o Rogério ele sempre pensou no melhor para o clube que ele está trabalhando, né? Não só dentro do São Paulo, mas também dentro do Fortaleza, dentro do Cruzeiro e dentro do Flamengo também. Então, é óbvio que esse grau de exigência vai gerar incômodos, mas eu acho que está na hora da torcida meio que abraçar o Rogério. Por mais por mais que o futebol apresentado não seja bom, e aí esse discurso vai para você, que é torcedor mais passional do que racional, o cara que cobra atitude dentro de campo. Eu, a minha linha de pensamento é que a gente precisa melhorar o extra-campo na primeira oportunidade. E eu acho que o Rogério tem competência para fazer isso e ele tem cacife para chegar na diretoria e cobrar melhorias extra-campo, cobrar a piscina cheia, cobrar um melhor refis, cobrar um melhor departamento médico, cobrar dos próprios atletas, chegar nos atletas lesionados e falar, ó, tem que trabalhar manhã, tarde e noite se você quiser voltar rápido. Não adianta você trabalhar em um período e querer que a sua lesão passe, querer aproveitar a vida. Você vai ter toda a sua vida depois que você parar de jogar, mas nesse momento, por favor, se comprometa com o clube, porque é isso que a gente espera dos jogadores. A gente espera, infelizmente nem todos são assim, mas a gente espera que os jogadores sejam o Rogério Ceni, o que o Rogério Ceni foi no passado. Aquele cara que chegava, o treino começa às 10, o Rogério vai chegar às 9. O treino acaba 1 hora da tarde, o Rogério Ceni vai embora às 3. Então esse cara que chegue cedo e vai embora mais tarde, né? Nós como torcedores, a gente quer que o nosso time seja assim, com caras comprometidos, dedicados e que abracem o clube, né? E isso é uma coisa que eu acho que o Rogério Ceni sempre fez. Então, por mais que os resultados não estejam acontecendo, né? Por mais que o São Paulo só tenha ganhado uma vitória na temporada, por mais que o São Paulo não venha jogando bem, eu acredito que a permanência do Rogério Ceni se torna fundamental por todos esses fatores extra-campo que ele apontou na coletiva e que precisam ser melhorados. E eu quero ouvir a opinião de vocês. O Rogério Ceni tá certo? O elenco é mais fraco? O extra-campo acaba afetando? E se você for fisioterapeuta, por favor, me explica por que a piscina é tão fundamental para essa recuperação física dos atletas, tá bom? Agradeço a vocês que ficaram aqui. Desculpa mais uma vez o vídeo longo. Eu faço desabafos muito longos sobre o São Paulo e tinha muita coisa para falar sobre essa coletiva. Achei o Rogério muito sincero e é isso que eu gosto de ver no Rogério. Ele sempre foi muito sincero, ele sempre foi muito perfeccionista e acho que isso também é uma das coisas que me faz gostar tanto do Rogério Ceni, né? Agradeço a todos vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã, vídeo sobre a final do Mundial, Chelsea e Palmeiras. No sábado, Super Bowl, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, né? O jogo do Palmeiras no sábado, o Super Bowl no domingo. E um dia antes a gente faz aqui a nossa prévia, a nossa análise das partidas, certo? Muito obrigado, não se esquece também, deixa o like e até a próxima.